Bom dia! Ao vivo, por amor ao previdenciário. Cadê a turma que tá chegando? Hoje, 11 de abril, 9h30 da manhã. Bom dia, gente! Fala, Érica! Bom dia! Eula, bom dia! Oi, Van, bom dia, vão chegando, Maria Silvia, vão chegando os nossos queridos companheiros e companheiras, galera toda, Alessandra, o Dr. Fábio, a Carmen, bom dia, gente! Terça-feira, 11 de abril de 2023, 11 de abril, bom, estamos chegando aí a 1/3 do ano, né? E aí, o que você já fez? 1/3 do ano já tá indo embora. Fala, Fabião. Eu acho que é Raquel, né? Mas ficou bem legal. Seu R. Quell. Ficou bem legal, gostei, curti. E aí, gente, beleza? Bom dia. Vamos convidando os amigos para vir participar aí. Bom dia, Silvia. Bom dia, galerinha. Turma. Interessante. Vão chegando aí. Soares Genil, bom dia, galera. Vamos que vamos. Vamos falar de realidade do direito previdenciário, direito previdenciário do dia a dia. Não é direito previdenciário de Instagram, direito previdenciário do dia a dia. Realidade pura e simples, né? Acabei de indicar o Destravando para um colega. Show, Fábio. Bacana, bacana. Muito obrigado. Se vocês indicam é porque vale a pena, né? Senão ninguém indicaria nada. Como é que você vai indicar um negócio que não é bom, né? Bacana, que legal. Kiara Lira, bom dia, Kiara. Van, coraçõezinhos na tela. Gente, Maria Silvia deu um show aquele dia pra gente, hein? De segurado especial, contando a realidade do mercado dela lá em Goiás, sobre os segurados especiais. Que bacana, viu? Bacana. Bom dia, Tânia Gonzaga. Bom dia, gente! Vamos entrando aí, galera. Vamos convidando os amigos a vir participarem aqui da nossa manhã previdenciária, as nossas lives contando histórias de pessoas incríveis no direito previdenciário. Cadê a Andréia? Andréia, tô sentindo falta da Andréia. Não chegou ainda a Andréia? O que está acontecendo? Porque a Andréia foi uma das principais para que possamos retornar às lives aqui, né? A Andréia foi uma das principais. Ela não é, gente? Ela não é. Deixa eu ver quem tá aqui já. Deixa eu ver quem tá aqui. Vamos ver quem tá aqui. Bom, tem uma galera interessante aqui. Todo mundo que tá aqui é interessante. Bom, vou fazer o seguinte. Hoje eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem quer aparecer no Instagram? Quem quer conversar comigo aqui no Instagram? Quem tem cara de pau, igual eu, assim, ó. Peroba na cara, assim, cara de pau mesmo, de vir meter a cara aqui e falar. Quem quiser, manda um eu aqui no comentário que eu vou chamar você. Vou adicionar você aqui. Manda eu aí no comentário que eu vou chamar você. Pode ser? Vem aqui falar. Mas a gente vai falar de coisas ligadas ao mundo previdenciário. Ai, saúde. Certo? Quem tem que ter cara de pau, igual eu, assim, ó. Acabei de passar peroba. Tá até brilhando aqui, ó. Tá até brilhando. Acabei de passar peroba aqui. Quem tem cara de pau e vem trocar ideia. Bora? Vamos? Que isso? Vamos. Quem quer conversar? Ninguém quer conversar? Ô, povo tem... Oh, meu Deus. Vamos, gente. Quem quer bater um papo comigo, escreve eu aqui, que eu vou chamar aqui para nossa live. Quem quer bater um papo aqui, escreve eu, que eu vou chamar aqui para nossa live. Quem quer vir bater um papo, escreve eu. Porque o pessoal fala, vamos voltar a fazer as lives. Eu volto a fazer as lives, 9h30 da manhã. Bom, a doutora Neuza. Então vai ser a senhora que eu vou chamar, a doutora Neuza. Agora vai bater um papo bem legal aqui, eu e você e os nossos
Telespectadores, a galera que está aqui acompanhando a gente. Só precisa só virar a câmera para a senhora. Você já está aparecendo Estou aqui. acertando. Um minutinho só. Aí. Um minutinho. Vamos lá. Eu estou me adequando, professor Michel. Opa! Pronto. Aí. Estou aparecendo? Deus. Ainda não. Tem alguma coisa Vamos na ver sua câmera. aqui. Foi meio. Bom dia. Vamos ver o que teria aqui, não? Pode ser que a senhora esteja com o celular Vamos invertido. ver. Ah, eu tô vendo o seu computador. Tô vendo o seu... agora sim. Agora sim. Aê. Agora sim. Agora sim, elegantérrimo, como sempre. É o dia a dia que a gente tem que estar bem apresentado, porque nós vamos receber clientes. Então, eu acho que é um dever do advogado se apresentar bem. É uma homenagem que você presta ao cliente também, né? Exatamente, né? Dizem, né? Tem um ditado popular muito antigo que a primeira impressão é a que fica, né? Então, se é a primeira vez a pessoa vai até seu escritório, ela tem que ter uma boa impressão daquela pessoa que está ali esperando para lhe atender, né? Então, exatamente, eu concordo com tudo que a senhora falou. Nós temos que estar sempre bem vestidos, mas não por estar bem vestido, mas sim em respeito à pessoa que vem ao nosso encontro. Da mesma forma, o escritório também, ele tem que estar organizado, limpo, com todos aqueles detalhes que normalmente a gente faz na casa da gente, faz no escritório também, né? Então, o cliente gosta de receber um copo de água, então, uma geladeirinha que tem na sala, então você sempre oferece uma aguinha para ele, oferece um café, sempre tem uma cestinha com umas balinhas. Então, acho que são pequenos detalhes que acho que melhoram o acolhimento do cliente. E nós ganhamos a confiança nos detalhes. Realmente, os detalhes são a causa de muitos grandes problemas. Então, pequenos detalhes que você pode resolver no dia a dia, se você não resolve, ele se transforma num problema imenso no futuro. Então, são detalhes que muitas vezes a gente deixa passar e não deve, né? Exatamente, não podemos deixar passar esses detalhes, né? Isso é muito bom, a senhora compartilhar isso com a gente, isso é muito bom. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho meu escritório, eu não preciso disso, eu não preciso fazer aquilo outro, porque o meu cliente não liga. Não, pelo contrário, né? O cliente, quando ele vai... Porque escritório de advocacia é o que mais tem. Em cada esquina você encontra um escritório de advocacia. Então, vou fazer aqui uma analogia. Cursos é o que mais tem e é tudo igual. O que muda são os detalhes. Então, no escritório de advocacia da senhora, o que muda para o escritório de advocacia da esquina? São os detalhes que a senhora tem no seu escritório. Quais detalhes? A sua aparência, você está bem vestida para receber o seu cliente. O que a senhora acabou de falar. Uma água, um café, uma bolacha, um biscoito, um bombonzinho, uma balinha. São pequenos detalhes, só que são os detalhes que fazem a diferença no futuro. Né? Curso de previdenciário é o que mais tem. Tudo igual, o conteúdo é o mesmo, não muda. O que muda é o detalhe. É o detalhe que eu pelo menos, eu procuro sempre encontrar qual o detalhe que eu preciso melhorar. Eu tenho aprendido muito com sua experiência, professor Michel, que além da sua parte técnica, profissional, o senhor sempre nos orienta de como atender cliente, a sua postura como professor também é um exemplo para nós. Então, isso aí vai acrescentando no nosso dia a dia. Agora, o meu escritório, ele não é um grande escritório, é um escritório pequeno. Então, eu trato o cliente como aquele cliente, o seu João, a dona Maria. Então, não é um escritório de massa.
Não é mais um cliente, não é mais a pasta número 315, não. A gente chama de perfumaria. Você trata o seu cliente como único, como um ser especial, porque ele é especial para nós, nosso cliente, né? Ele é especial. Então, eu tenho que mostrar para ele que ele é especial para mim e ele tem que se sentir especial. É o que eu falo também. Os meus clientes, eles conversam direto comigo. Não é com fulano, não é com ciclano, não é com beltrano. Todos os meus clientes. Precisa de alguma coisa? O meu atendimento é eu e você. Você vai conversar comigo quando você precisar. Conversar comigo, você vai conversar comigo. O atendimento tem que ser humanizado, principalmente no direito previdenciário. Nada de mecânico. Você tem um atendimento mecânico para poder fazer um filtro aqui, fazer um filtro ali, mas na hora da verdade, na hora do tete a tete ali, é você que tem que aparecer para o cliente, mesmo se seja pelo telefone, se seja uma chamada de vídeo, ou marcar um encontro. Ah, não estou no escritório, mas eu estou na rua, estou aqui no centro, estou em tal lugar, quer vir aqui, estou próximo da UAB, vem aqui, a gente conversa, se você tiver disponibilidade. Esse atendimento individualizado é o que os nossos clientes merecem. E muitas vezes, no dia a dia, você pode escapar alguma coisa dessa, mas não pode não. Isso faz a diferença, professor Michel. O cliente, imagina a satisfação do cliente, a confiança dele a hora que você atende o telefone e responde para ele. Então, isso fideliza, né? Com certeza. E hoje nós precisamos disso, é fidelizar o cliente. Como é que nós fidelizamos o nosso cliente no direito previdenciário, por exemplo? Ah, saiu a concessão do benefício dele, saiu. Vou mostrar para ele como ele vai, onde ele vai receber, qual o banco que ele vai receber, que dia que ele vai receber. Vou mostrar para ele o que é, entre aspas, o olerite dele, se ele precisar de um comprovante de renda que ele é aposentado dentro do meu INSS. Vou mostrar para ele, ó, tá aqui o seu histórico de crédito, isso aqui é o seu comprovante de, como se fosse seu salário. Quando você for declarar o seu imposto de renda, você vai vir aqui nessa aba e vai pegar o seu extrato de imposto de renda, que é para você apresentar. Dessa forma, nós conseguimos fidelizar o nosso cliente. Mas por que você faz isso? Porque ele é o meu cliente. Eu preciso cuidar bem do meu cliente para ele não ir para outro. Sim. E eu cuidando bem dele, ele vai voltar comigo. Ou ele vai trazer uma outra demanda, ou ele vai me indicar para a família dele, porque ele se sentiu aqui acolhido. Quando ele se sente acolhido, ele não vai para outro lugar. Ele vai sempre voltar. Eu vou fazer aqui, vou dar um exemplo, você até me corrige, se eu estiver errado ou bobeando aqui, com relação a bancos. Hoje você tem Banco do Brasil, Caixa, você tem Santander, Bradesco, Itaú, você tem os bancos digitais, você tem mercantil, você tem tudo. Mas onde você se sente confortável? Onde você se sente confortável quando você precisa de um atendimento? Ah, pô, eu detesto a Caixa Econômica, que você fica lá 2 horas na fila. Você perde metade do dia do Banco do Brasil para sacar um RPB e um precatório. São bancos que me causam desconforto. E aí você tem outros bancos também. E aí você começa a trabalhar com um, com outro. Você vai ver que você tem 10 contas bancárias em 10 bancos. Tudo diferente. Só que tem um que você vai centralizar tudo. Nesse que você centraliza é aquele que você se sente mais confortável em trabalhar. E aí você vai estar sempre ali conversando com o gerente daquele que você se sente confortável. É igual a advocacia. Aonde que a pessoa se sente confortável? Eu vou no advogado, eu vou lá no advogado que me deu atenção. Ela cobrou a consulta, ela é profissional ao extremo, porque ela cobra a consulta e me explicou tudo direitinho. O que eu preciso fazer e o que eu não posso fazer. Então, hoje eu estou confortável ir lá e contratar o serviço dela. E indicar ela para outras pessoas, né? Eu acho que essa é a troca, uma troca necessária no mundo que nós vivemos hoje. Então, professor Michel, da mesma forma que você falou do banco, é tudo, né? Qual supermercado que você vai, que frequenta? Quem corta seu cabelo, faz a sua barba? É aquela pessoa. Então, é aquele local. Então, você se acostuma por ser bem tratado ali. É um diferencial que em outro local não tem. E o advogado, você vê como
isso é importante. Então, nós temos que nos preparar tecnicamente, estar atualizados, saber o que falar, em que momento falar, e também esses outros detalhes que são complementares, mas nem por isso deixam de ser importantes. Exatamente. Você tocou num ponto que é esse mesmo. Cabeleireiro. Eu corto meu cabelo com a mesma pessoa há muitos anos. Há muitos anos eu corto com a mesma pessoa. Aí acredito que você também, quando você vai cortar o seu cabelo, fazer as suas unhas, você vai com a mesma pessoa. Porque você se sente confortável com ela. E o nosso trabalho é esse. Eu tenho que deixar o meu cliente tem que se sentir confortável comigo. E eu acho que é essa troca que é o sucesso é o sucesso individual da advocacia, ou é o sucesso de qualquer coisa. É quando a pessoa que contrata o seu serviço, ela se sente confortável em chegar para você e falar muito obrigado, deu certo. Olha, muito obrigado, não deu certo. Eu acho que esse é o sucesso. Não é sucesso financeiro, é o sucesso que eu penso, não é sucesso financeiro. O que eu penso é o sucesso e eu me senti bem com isso, né? Sabendo que eu fiz o meu melhor ali nas condições que eu tive, infelizmente não deu certo. É você sentar e fazer, olha, o caminho que eu tinha que percorrer era esse, infelizmente não deu certo. Então eu acho que esse é o sucesso. É você fazer tudo com amor, por isso que eu até dei o nome hoje, Amor ao Previdenciário. É você colocar o amor, você encontrar o propósito naquilo que você faz, não medir esforços, não esconder nada, e você se sentir bem, independentemente do resultado, se é positivo ou se é negativo. O que importa é que eu sei, eu tenho a consciência que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Só que, infelizmente, não foi dessa vez. Então, isso para mim é o sucesso, é a consciência tranquila. Isso para mim, é que eu penso dessa forma. E a forma de tratar o cliente, acho que também depende de locais, né, de cidades. Tem cidades que o tratamento é diferente, muda um pouquinho. Então, aquela clientela pede outro tipo de atendimento. Então, acho que cada um tem que se adaptar de acordo com a sua realidade. Recentemente, eu coloquei esses quadros que você está vendo lá atrás, está vendo? Eu precisei colocar. Os meus clientes pedem isso. Eu sempre... Estava tudo guardado. Tem uns 3, 4 meses que eu resolvi emoldurá-los para pendurar. Por quê? Eles querem ver. Então, isso foi uma necessidade que eu senti por parte dos clientes, que começam a perguntar, a senhora fez curso disso, fez daquilo? Então, começam a questionar o seu preparo. Então, tá bom. Então, deixa... Então, são detalhes aí que a gente vai acrescentando no caminho, né? Exatamente. Dona Neuza, a senhora advoga em qual cidade hoje? Campinas e região. Na região de Campinas. Uma região muito boa ali, de aposentadoria especial, né? Tem bastante indústria naquela área, né? O especial tem bastante, muito difícil de ser reconhecido. Os PPPs vêm com 1000 problemas, precisam ser refeitos, às vezes 2, 3 vezes. Então, uma grande parte dos PPPs não são aproveitados. Realmente, agora, a descrição da atividade é o que queima tudo, né? A hora que coloca alguma atividade administrativa, ele fazia relatórios, cuidava da organização daquele setor, aí queima, né? Exatamente. Aí eu vou falar, então não era habitual e permanente, porque ele estava ali fazendo atividade administrativa, não tem habitualidade e permanência. Aí vamos para o judiciário discutir isso no judiciário. Né? Dona Neuza, hoje aí em Campinas, onde a senhora atua, além do tempo especial que a gente sabe, qual é o seu maior nicho de atuação dentro do direito previdenciário? É o tempo de contribuição, né, ainda, e por idade, que eu tenho bastante. Tempo de contribuição? A senhora fala em tempo especial, rural também? Como é que é? Rural é muito raro.
aparecer. Eu quase não tenho rural. A maior parte é tempo trabalhado em empresas mesmo, universidades. A gente tem aqui a Unicamp, que é próxima aqui, a PUC, são grandes faculdades que têm muitos professores. Então, uma grande parte, eles são contratados via CLT, né? Então, é o regime geral. Não são muitos que são RPPS, não. A maioria, tudo regime geral. E eu tenho feito... eles são contratados, então, eles vão para o regime geral. Mas a grande parte é tempo de contribuição mesmo. São profissionais liberais, eu tenho muito engenheiro, muitos engenheiros, contadores. Então, esse pessoal vai tudo por tempo. Então, daí usa a regra do transição 100%, 50%. Por incrível que pareça, tem gente que quer os 50% e não adianta. É que naquele momento, para ele, é importante aquele valor. Então, entendi. A gente explica, você vai perder tanto, tal. Olha, eu sei, mas eu quero. Tá bom. Então, mas eu peço para assinar uma declaração. Que foi, a gente respeita. que ele foi orientado, que ele vai perder um valor em função do fator previdenciário, para que depois ele não venha me cobrar que eu não avisei. Exatamente. Tá certinho. Faça uma declaração para se resguardar. Olha, eu te orientei. Se você quer, a opção é sua e respeita a sua opção. Então, são coisas que acontecem, né? E nenhum dia é igual ao outro, né? Nem um cliente é igual ao outro. Você não aproveita nenhum requerimento, é tudo diferente. Diferente, tudo diferente. Você começa do zero sempre. A senhora tem muito problema com o individual aí? Individual eu tenho bastante. Tenho bastante segurados individuais. A gente confere todos os carnês, geralmente no CNIS pula várias contribuições, então aí a gente aponta onde está, junto ao comprovante de recolhimento daqueles meses. Então, é bem trabalhoso o individual, mas os frutos têm sido muito bons, viu? Principalmente aqueles que pagam em atraso, né? Ah, eu esqueci, aí eu paguei depois. Então, tem tudo isso. Então, tem clientes e tem situações de todos os tipos. Agora, com a revisão da vida toda, tem aparecido também muitos clientes, situações bem diferentes. A maioria não tem direito, né? Então, você faz cálculos, eu cobro para fazer o cálculo. Tem que cobrar, porque às vezes você faz o cálculo e eu falo, olha, não tem direito, se você não cobrar o cálculo, você trabalhou de graça. E tem muita gente que faz isso, tá tudo bem. Trabalhar de graça, trabalho de graça. Eu não trabalho. Você gosta, assim, eu cobro. Ah, eu quero saber se eu tenho direito. Eu não sei. Eu tenho que sentar e fazer o cálculo, né? Para fazer o cálculo é X. Se você tiver interesse, a gente continua a nossa conversa. Se não tiver, você pode procurar aí aquelas pessoas que vivem de osmose, que faz tudo de graça para todo mundo, né? Infelizmente tem bastante. E depois aqueles que têm um valor para receber, às vezes são 10 mil reais, mas ele quer. Tudo bem, vamos fazer. Agora tem aquele de 200, de 150, então tem de tudo, né? Tem de tudo. Ontem mesmo eu estava fazendo um cálculo para um cliente. O cliente, assim, até me surpreendeu quando eu vi o CNIS dele. Ele ganha, de salário dele, ele tem um salário de 111 mil reais por mês, esse é o salário dele. E a cada 6 meses ele tem um bônus de 2 milhões, de 2 milhões e meio. A cada 6 meses ele tem um bônus. Ele é um executivo de um banco, né, de um banco, e eu falei, cara, que legal, graças a Deus você está bem. Você quer ainda mexer com o INSS para aumentar aqui, para você aumentar 500 reais seu benefício? Não, se é o meu direito, eu quero. Eu falei, então tá bom, então vamos ajuizar aqui. Só que, uma coisa eu vou te falar, hein? Eu costumo pedir justiça gratuita para todos os meus clientes. Para você esquece, que eu não vou passar essa vergonha, viu? Você vai pagar as custas do processo. Não, tudo bem. Aí eu pego o CNIS, o cara tá lá. E ele chorou para pagar os cálculos ainda. Aí eu pego o CNIS, o cara
tá lá o salário dele 111 mil reais, a cada 6 meses ele tem um bônus de 3 milhões. Eu falei, cara, 3 milhões um bônus, que legal, parabéns, que Deus te abençoe e que esse bônus seu, ao invés de ser uma vez a cada 6 meses, que seja bimestralmente o seu bônus. Mas não chora para pagar aqui os meus honorários, não, filho, porque você é bem de vida, né? Muito bem, por sinal. Graças a Deus. E tem assim, Esses são bons. Eu vou aproveitar a ocasião, professor, para fazer uma consulta. Bora. Chegou aqui um caso, esse não é em tese, esse é concreto, hein? Em que o segurado está aposentado já há 2, 3 anos e ele tem tempo rural anterior a 91, onde ele não recolheu, serviu esse tempo para aposentadoria, foi contado, foi reconhecido. E agora, na hora da revisão da vida toda, o que eu faço com esse tempo rural que ele não contribuiu? É um problema. Com salário mínimo? Porque, na verdade, não precisaria contribuir. Né? Antes de 91, não precisaria ter contribuição. Você conta o período normal. E qual que é o valor que eu vou utilizar dentro do vínculo? A lei diz o seguinte: quando eu tenho um vínculo e não tenho remuneração, considera-se o salário mínimo. Considera-se salário mínimo. Então, basicamente, é isso que vai ser considerado, vai ser salário mínimo nesse período. Agora, eu vi esses dias, recentemente, uma discussão, não lembro onde que eu vi exatamente essa discussão, que era com relação a isso. Por ser rural, como ele não tem renda, considera o tempo, só consideraria o tempo mesmo, e ali não teria como fazer revisão da vida toda para ele, porque não tem ele não fez nenhum aporte, ele não fez nenhuma contribuição. Então, por ser rural, você começa a ter esse tipo de discussão. Em tese, talvez, estou jogando aqui, talvez, por ser antes de 91 que não tem contribuições, em tese, se não tem contribuição, não tem revisão da vida toda. Não teria revisão da vida toda, não tem contribuições. Eu vi uma discussão, isso aí vai dar pano para manga, já começaram a falar sobre isso, do rural, antes de 91, que eu vou reconhecer para tempo de contribuição, só que como não tem contribuições, como é que você faria a revisão da vida toda quando a pessoa não verteu contribuição? Porque a revisão da vida toda, a tese central é usar as minhas contribuições para o cálculo do meu benefício. Só que como o rural, antes de 91, não teve contribuições, como é que eu vou usar? Vai considerar o valor do salário mínimo, porque tem um vínculo, mas não tem remuneração, e aí eu consideraria o valor do salário mínimo. Então, pode ser que nestes casos vai dar problema. O que vai acontecer? Não sei. Não vi nenhum caso real na prática ainda referente a isso. O período rural, antes de 91, que não tem contribuição. Eu vou usar salário mínimo, ou não vai ser utilizado, ou não vai ter direito, se tem tempo rural, porque não tem contribuições do rural nesse período. Então, provavelmente vai dar pano para manga essa discussão de tempo rural que foi reconhecido. Por isso é que é importante demais você analisar sempre direitinho a documentação do segurado, principalmente o quinis dele. Porque se tem lá reconhecimento de tempo rural, e agora? O que a gente vai fazer? Vou considerar salário mínimo porque não tem benefício? Só que ele não verteu contribuição. Se não verteu contribuição, a tese da revisão da vida toda, ela começa a cair por terra, porque se ele não verteu contribuição para o sistema, como é que eu vou devolver algo daquilo que ele não verteu? Então a gente começa a pensar mais com relação ao rural também, né? Esse é um grande problema. Então, do rural, né? Então, vamos usar salário mínimo? Beleza, você vai considerar salário mínimo? Será que não vai reduzir o valor do benefício? E outro, né? Você coloca salário mínimo, reduzir o valor do benefício. Então, quando tiver tempo rural, honestamente, hoje, com o que eu vejo das decisões judiciais, de algumas falando assim, olha, se você não conseguir comprovar salário de contribuição, será utilizado o salário mínimo.
reduzir o benefício. Então, o que a gente tem que fazer? Sentar e fazer o cálculo direitinho. E essa questão do rural é um ponto, Neuza, que vai dar pano para manga. Hoje, honestamente, eu não sei te dizer o que vai acontecer. A gente não sabe. Eu não vi nada ainda sobre isso. Já pesquisei decisões, se tem alguma coisa ou não. E aí, nas minhas pesquisas que eu fiz, eu vi essa discussão. Como o rural antes de 91 vai contar para tempo de contribuição, só que como não tem contribuição propriamente dita, ou contribuições vertidas, não daria para fazer revisão da vida toda porque ele não fez contribuição. Então, em tese, esse período rural não pode ser considerado para revisão de vida toda. Então, consideraria o quê? O tempo de contribuição. E nesse período que não tem contribuição, ficaria de fora do cálculo. E pode ser que o cálculo dê errado, reduza o valor do benefício. Ou se considere salário mínimo, também pode reduzir. Até porque não tem contribuição. Então, como é que a gente vai calcular isso? É uma questão de se pensar e discutir agora com o retorno desses processos. Tem que esperar o STF lá. O INSS está aguardando o STF publicar o acórdão, para o INSS se embargar, aí o STF de novo falar alguma coisa. Então, hoje a revisão da vida toda é ajuizar para não perder o prazo de decadência. A gente tem que ajuizar. Agora, quando tiver essas questões de tempo rural, tem que analisar com cautela. Eu fiz os cálculos com o tempo e sem o tempo. E eu avalio que é um risco entrar com essa revisão hoje. Como ele se aposentou há 2, 3 anos, em torno disso, então ainda tem tempo para chegar a algumas decisões para dar mais segurança. A diferença de valor não é tão grande e nós fizemos, tirando aquele período e com o período. Então, é meio arriscado. Então, a sugestão que a gente está passando para o cliente é exatamente essa. Vamos aguardar. Por enquanto, a gente não tem ainda decisões desse assunto, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Você está dentro do prazo decadencial, tranquilo, guarda aí, fala, vamos esperar um pouquinho, depois porque risco, né? Assim, eu vou entrar com a ação e vai reduzir o valor do benefício? Não vai, porque o direito é o melhor benefício sempre, né? Pode ganhar o processo e não levar. Ganhou, mas na revisão o valor é menor, pode não levar. Então, até aí teria problema. Agora, com relação ao rural, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu, particularmente, não sei. Eu vi essa discussão essa semana e comecei a pesquisar mais sobre esse assunto, até para poder formar o meu entendimento sobre isso. Não estou firmando o meu entendimento de quê? Né? Do que eu li, do que eu estou pensando e do que eu estou estudando. Se é rural antes de 91, que não tem tempo de contribuição, e se ele tem muito período antes de 91 rural, para mim não faz sentido ter revisão da vida toda para essa pessoa, porque não tem contribuição, ele não verteu contribuições. Então, eu entendo também assim, Michel, professor. Eu também concordo com você. Se não houve a contribuição, como que eu vou pedir para rever uma coisa, para ter benefícios em cima de algo que não foi nem recolhido? Porque em tese você acaba maquiando a tese da revisão da vida toda, que é devolver, ou melhor, a revisão da vida toda tem plano de fundo é assim, olha, utilize as minhas contribuições todas para o cálculo do meu benefício. É isso. Essa é a tese. Utilize as minhas contribuições para o cálculo do meu benefício. As contribuições que eu fiz. Agora, se eu não fiz contribuição, como é que vai recalcular? Então, é de se pensar. É meio lógico o negócio, é meio lógico, né? Então, é algo que tem que tentar, pensar, estudar, pesquisar para a gente refletir mais sobre isso. A revisão da vida toda, ela tem dado um campo muito grande para a gente estudar e pesquisar, né? Então, tem surgido inúmeros assuntos aí que vão além do nosso rotineiro dia a dia, né? Esse que é o bonito do direito previdenciário, né? A gente, cada hora que a gente estuda, tem uma coisa nova, né? Isso que é bacana. Exatamente. Então, isso é apaixonante. Quando eu conheci o direito previdenciário, quando eu me decidi, falei, não, é isso que eu vou fazer, não faz tempo, viu, professor Michel? Foi em 2014.
Ah, recente, isso é novinha. No previdenciário, eu sou. Novinha. Eu sou formada, Já que você está eu sou falando. formada em 1981. Então, durante todo esse tempo, foi direito público, direito administrativo, direito eleitoral. Então, nessa área, a vida toda. E em 2014, eu me encantei pelo previdenciário, principalmente pela relação, pela importância do advogado para o cliente. Então, como você pode ser até mais útil do que em outras áreas. Então, e aquele cliente, a maioria, que não tem noção de nada. Mesmo o engenheiro, o professor, eles não conhecem nada dos direitos dele. Então, eu acho que essas lives, essas divulgações que nós fazemos, elas são muito importantes para abrir, para levar até eles o direito que eles têm e muitas vezes não usam, né? Exatamente. Que legal. Bom, eu ia te fazer uma pergunta, você já respondeu, né? Então, você não foi escolhida pelo previdenciário, você escolheu o previdenciário. Eu escolhi. Que é legal, você trabalhou muito com direito público e administrativo, que é a base do direito previdenciário. Público e administrativo. Então, é apaixonante mesmo. Então, eu sou funcionária pública aposentada e depois que eu me aposentei, comecei a advogar em escritório e o sangue está correndo no direito público ainda, né? Porque o previdenciário é direito público também, né? Exatamente. O previdenciário é direito público e administrativo. Tem que gostar dos dois. Tem que Além gostar. da matéria previdenciária, tem que gostar de direito público, tem que gostar de direito administrativo, tem que gostar de processo civil, tem que gostar de constitucional. Senão, não faz. Porque apertar botão para pedir benefício, a pessoa faz pelo celular, ela não precisa da gente. E quando der errado, como é que você vai resolver? Depois da vírgula, né? Ela apertou o botão, deu errado. Vírgula. Aí ela tem que ir atrás da gente. Sim, sim. E às vezes dá para consertar, grande parte. Às vezes tem que começar outra vez, né? Exatamente. Às vezes você consegue colocar as coisas no trilho e continuar, ou às vezes não. Você tem que zerar, desligar, resetar e começar de novo. E aí já perdeu muito tempo, né? Muitas vezes a DER fica lá para trás, você perde tudo aquilo porque está inaproveitado. São raros, mas já teve ocasiões que não dava, né? Vamos começar outra vez que é melhor. Exatamente. Mais fácil. Mas eu gostei muito de conversar com você, professor. Também. Nossa, o senhor é um exemplo para mim. Eu te conheço já há muito tempo, aprendi muito que eu sou hoje, uma parte do que eu sou hoje é sua, desde os cursos com o professor Cláudio, lá na Paulista, muitos sábados nós passamos juntos lá, estudando, isso foi muito importante e acrescentou muito ao meu conhecimento. E o Destravando o Direito Previdenciário também ajuda muito no dia a dia. Então, aquelas aulas que você atualizou agora, principalmente, nossa, estão maravilhosas. E tem a resposta para a sua dúvida. A maioria delas tem a resposta para a dúvida. É só ir lá assistir que você já resolve o problema. Resposta, né? Fico feliz, fico feliz. Muito obrigada, senhora, por compartilhar o seu tempo, por vir aqui conversar um pouquinho comigo. Fico muito feliz que eu tenha conseguido, de alguma forma, ajudar a senhora aí na sua advocacia. Você já é formada há mais de 40 anos e eu consegui colocar uma pimenta no meio desses 40 anos e estou te ajudando a galgar no direito previdenciário. Eu fico muito feliz com esse retorno da senhora. Muito obrigado, Ana Neuza. Eu que agradeço essa oportunidade, professor. Um abraço ao senhor e aos colegas que estão assistindo essa live também. Lutem sempre, não desistam nunca, sempre tem solução. Com certeza. A gente encontra solução. Só não tem solução para o resto a gente dá um jeito. Dá um jeito, é isso mesmo. Bom dia, então, senhora. Fica com Deus. Bom resto muito obrigada. Muito obrigada, senhor também. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.